Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo 2 da aula 1 e nesse vídeo nós vamos falar sobre conjuntos de medida nula. No vídeo 1, nós deixamos um exercício no final cuja conclusão desse exercício é a seguinte: função limitada e contínua num bloco, ela é integrável nesse bloco, né? E aí a pergunta natural é se a recíproca é verdadeira. Toda função integrável, né? Toda função limitada que é integrável, necessariamente ela tem que ser contínua? Bom, vamos começar, né, a responder essa pergunta nesse vídeo aqui. Né, e eu já adianto, né, já dou o spoiler que essa recíproca ela não vale, certo? Então, vamos tratar sobre esses conjuntos. Bom, a definição de conjunto de medida nula dá da seguinte forma. Bom, nós dizemos que um conjunto X, né, um subconjunto X de Rn, ele possui medida de Lebesgue nula, né? E nesse caso nós escrevemos que med x é igual a zero, se, dado um epsilon positivo, né, eu conseguir cobrir esse conjunto x, né, de maneira enumerável, né, com blocos abertos, né, de modo que o somatório total, né, de todos os volumes desse bloco, né, seja menor do que epsilon. Certo? Então, uma observação é que o volume do bloco aberto, né, ele é feito da mesma forma, né, do volume do bloco fechado, né? Não tinha comentado na aula anterior, no vídeo anterior, desculpa, mas se dá da mesma forma, basta você fazer o produto dos comprimentos de cada intervalo aberto, nesse caso aqui. Certo? Então, o que você consegue é uma cobertura enumerável, certo? Pequena, no sentido de volume, certo? Na soma total de volume, certo? O quanto você queira, né? E aí uma observação é que se você tem um subconjunto y de um conjunto de medida nula x, então, né, o fato é que a medida de y também tem que ser zero, certo? Ou seja, y também tem medida nula. Bom, e o primeiro resultado desse vídeo 2 é o seguinte: consideremos uma família enumerável de conjuntos de medida nula, né? Vou colocar xj, né, como sendo esses conjuntos. Então, se você faz a união desses conjuntos, né, você vai obter um conjunto claro e esse conjunto também terá medida nula. Como é que a gente demonstra isso? Bom, como cada xj tem medida nula, o que a gente faz é, dado um epsilon positivo, então para cada j natural, nós cobrimos ele com blocos, cobrimos xj com blocos abertos, né, com união de blocos abertos, chamado de bj1, bj2 e por aí vai, né, quantidade enumerável, certo? E o volume, a soma desses volumes aqui, né, é menor do que um epsilon sobre 2 elevado a j, certo? Então, só para fazer a correção aqui, né, para no final aparecer um menor do que epsilon, certo? E aí o que acontece? Quando você junta todos esses bjk aí, o que você vai ter, lembre que se você fixa o j, você tem uma cobertura enumerável para xj. Então, se você faz esses j variáveis naturais, então você tem uma cobertura para o x, que essa cobertura também é enumerável, por quê? Porque você tem n cartesiano n, né, que é um conjunto enumerável também. Certo? E aí o que acontece? Basta mostrar agora que que a soma total dos volumes, né, dessa família aqui, né, dessa família de blocos aqui, ela é menor do que esse epsilon aqui. Certo? E aí a gente mostra que de fato o x, né, que é a união desse xj, tem medida nula também. Então, como é que a gente faz isso? Bom, vamos pegar um subconjunto finito, certo? De n cartesiano n, certo? E com isso aqui a gente sabe que, como ele é finito, ele é limitado, né? Em cada entrada. Então a gente consegue um i natural, de modo que, né, esse i vai limitar as duas entradas aqui, certo? Então, se você tem j, k em f, então j é menor ou igual que i, k é menor ou igual que i. E aí, quando você faz a soma, né, nesse conjunto finito dos volumes, né, de bjk, o que você vai ter, né, fazendo a manipulação rápida aqui, é que você vai ter que essa soma ela é menor ou igual que epsilon. Certo? Então, o que acontece? Esse resultado diz o seguinte: se qualquer subconjunto finito que eu pegar, dos naturais, cartesianos naturais, né, e fizer essa soma aqui, eu vou ter uma coisa menor ou igual que epsilon. Se você pega então o supremo de todas essas somas, né, ou pensando melhor, qualquer numeração que eu pegar,
né, dos naturais cartesianos naturais, né, eu vou ver que a soma, né, total, ela nunca vai passar de epsilon. Né? Então, é melhor até argumentar com o supremo. Né? Se você pega o supremo, a soma total é o supremo dessas somas finitas. Né? Então, o que vai acontecer é que a soma total ela vai ser menor ou igual que epsilon. Epsilon é arbitrário, portanto, o que você tem aqui, de fato, o x também tem que ter medida nula. Certo? E aí, um exercício bem interessante que parte desse teorema é o seguinte. Né? Primeiro, claro que não é desse teorema, mas o segundo sim. A segunda parte, sim, do exercício. Bom, mostre que todo conjunto formado por apenas um elemento possui medida nula. Certo? Isso aqui eu acredito que seja tranquilo de fazer. Né? Basta lembrar de como é feito também no curso de análise na reta. Né? É bem tranquilo de fazer. E aí o que acontece? Lembre que todo conjunto enumerável ele é a união enumerável dos seus pontos. Então a gente pode usar o teorema anterior para mostrar que todo conjunto enumerável possui medida nula. Bom, gente, esse teorema aqui que vem agora, na verdade é um lema, né? Ele é um lema técnico que ele tem um papel bem importante no estudo de conjuntos de medida nula. Quando você vai trabalhar com a definição, né, o que ele diz é o seguinte, ó, nós podemos substituir a cobertura de blocos abertos por blocos fechados, por cubos abertos ou por cubos fechados. Então, o que for mais conveniente para trabalhar naquele momento, nós podemos nos dar o luxo de trabalhar, certo? Então, é uma grande associação, uma grande alternativa, né? Você vai, eu não quero trabalhar com blocos abertos, não é interessante nesse caso trabalhar com blocos abertos, então vou trabalhar com blocos fechados, ou com cubos abertos, ou com cubos fechados, certo? Então, diz o seguinte, se você tem x, um subconjunto de Rn, né, então são equivalentes. Dado um epsilon positivo, eu consigo uma cobertura enumerável de blocos abertos, de modo que a soma desses volumes é menor do que epsilon, ou seja, isso aqui é a definição de conjunto de medida nula, né? Certo? Se somente se essa afirmação vale se eu trocar blocos abertos por blocos fechados, se somente se essa afirmação vale se eu trocar blocos abertos por cubos abertos, se somente se essa afirmação vale se eu trocar blocos abertos por cubos fechados. Certo? Gente, que A implica B é simples. Por quê? Porque se você consegue cobrir x com blocos abertos com esse volume aqui, essa soma ser menor do que epsilon, né? Então se você pega o fecho de cada bloco aberto, você vai obter os blocos fechados, e o bloco fechado e o bloco aberto, por definição, tem o mesmo volume. Né? Então A implica B é trivial, C implica D pelo mesmo motivo, também é trivial. Né? B implica A e D implica C, desculpa, é uma manipulaçãozinha que você faz aumentando um pouquinho o tamanho, né, dos blocos, né, e você consegue um bloco aberto um pouquinho maior do que o bloco fechado, né, só que não vai alterar tanto, né, a soma dos volumes. Então é uma manipulaçãozinha que dá para fazer, certo? Então fica como exercício. Né? O interessante aqui é a ponte de blocos para cubos. Certo? Então, o que a gente vai fazer é A se somente se C ou B se somente se D. Vamos fazer B se somente se D. Bom, gente, aqui tem um lado que é trivial. Qual é? O D implica B. Por quê? Porque se você tem uma cobertura com cubos fechados, todo cubo é um bloco, então você vai ter também uma cobertura com blocos fechados, portanto, D implica B trivialmente. Bom, então, falta mostrar B implica D. Certo? Então, gente, para mostrar que B implica D, vamos mostrar inicialmente que se você pegar um bloco B, né, produto cartesiano de AK, BK, né, desse intervalo compacto, e se você fixa um delta positivo qualquer, então eu sempre vou conseguir aumentar um pouquinho o bloco B, podemos dizer assim, de modo que quando você aumentar um pouquinho esse bloco B, você vai transformar esse bloco B no bloco C, certo? Esse bloco C ele será uma união finita de cubos e o volume desse novo bloco C ele não vai ser tão distante do volume do bloco B. Ou seja, se você tem, você vai conseguir um bloco C que contém um bloco B, esse bloco C é uma união finita de cubos e, além disso, se você faz a diferença dos volumes, ele vai ser menor do que esse delta aqui, certo? Então, gente, para mostrar isso, inicialmente vamos supor que o comprimento de cada aresta aqui de B ele seja um número racional,
né? Vou chamar de B, BK menos AK seja PK sobre QK, certo? E aí, quando você tem isso, se você considerar o MMC de todos os QKs aqui, né, você consegue, em cada késima coordenada, né, em cada aresta, digamos assim, melhor falando, né, em cada aresta, você vai ter, você consegue uma partição, certo, de comprimento 1 sobre m, certo? Você vai ter m vezes pk sobre qk intervalos, né? Veja que isso aqui é um número natural, né, gente? Porque se você lembra que m é um múltiplo de qk, certo? Então, no caso de você ter um comprimento racional, né, de cada aresta, então você consegue fazer isso, né? Basta dividir cada aresta em intervalos de comprimento 1 sobre m, onde m é um múltiplo comum, é o mínimo múltiplo comum, né, dos denominadores aqui, né, supondo que seja racional, certo? Então, o que você vai ter é que essa união, esses cubos aqui, que vai representar a união finita para dar o C, serão os blocos da partição, certo? E no caso geral, como é que a gente trabalha? Bom, no caso onde BK menos AK ele não é necessariamente racional para algum K, basta você considerar um eta K maior ou igual que zero, de modo que esse intervalo aqui, ó, compacto, AK, BK mais eta K, ele tenha comprimento racional, certo? E aí o que vai acontecer? Se você monta esse novo bloco, né, eu coloquei maior ou igual que zero porque no caso dele ser racional eu não preciso fazer nada, né? Eu faço ele igual a zero e pronto. Né? Então, o que, é que vai acontecer? Esse bloco C que eu montei aqui, né, como sendo o produto cartesiano de AK, BK mais EK, ele vai ter arestas com medidas racionais, né, como anteriormente. Ele vai conter o bloco B, claro, né, bloco B é de AK até BK, então só aumentei um pouquinho. Né? E o volume dele, menos o volume de B, vai ser dessa forma aqui, ó, certo? E aí o que acontece? Se eu tomar o EK pequeno o suficiente, né, eu consigo controlar esse volume aqui, né? Esse volume aqui, essa diferença de volumes será tão pequena quanto eu queira, né? Então a menos de delta, que esse delta está fixado, né? E eu posso fazer isso por quê? Porque lembre que os racionais ele é um conjunto denso, né? Na reta, então você vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, né? Até você encontrar um número racional, certo? Que atende, que faça com que isso aqui seja menor do que esse delta aqui. Para completar a demonstração, o que é que vai acontecer? Vamos mostrar que se B vale, então D vale. Né? Lembre que B é aquela versão da cobertura para blocos fechados, certo? Então a gente vai mostrar que vale para cubos fechados. Bom, então, dado um epsilon positivo, se B valer, então a gente vai conseguir uma cobertura para X de blocos fechados, né? De modo que a soma dos volumes desses blocos seja menor do que epsilon sobre 2, certo? Então, o que acontece? Lembre, cada BK desse, né, pelo que a gente provou anteriormente, ele está contido em um bloco maior, e esse bloco maior pode ser escrito como uma união finita de cubos. Né? E a diferença entre os volumes, né, em questão é pequeno quanto eu queira. Né? Aqui a gente escolheu esse pequeno quanto eu queira como sendo epsilon sobre 2 elevado a k mais 1. Né? Então, veja, se cada BK desse aqui, né, se você pega os BKs, fornecem uma cobertura para X, né, e cada BK desse é coberto por uma união finita de cubos, né, certo? Que a gente construiu usando o que a gente provou anteriormente. Então, o que a gente tem, na verdade, também, né, além disso, a gente tem que X pode ser coberto por esses cubos aí. Né? Então, o que a gente consegue é uma cobertura X, né, por cubos agora, certo? Fechado. E aí, quando você faz a soma desses cubos, né, lembrando que com essa diferença aqui, né, ó, essa diferença aqui, certo? Sendo controlada, né, por epsilon sobre 2 elevado a k mais 1, basta você fazer, né, a conta aqui, né, a distribuição, a manipulação, e aí você consegue verificar que a soma dos volumes dos cubos aqui, ele é menor do que epsilon, certo? Então, com isso você mostra que, de fato, você consegue considerar cubos fechados no lugar de blocos fechados, né? O restante, como eu falei,
as outras implicações são deixadas como exercício. Bom, gente, para finalizar esse vídeo 2, né, vou deixar esse teorema aqui como exercício, né, a demonstração dele, que diz o seguinte: se você tem x, um subconjunto do Rn, e f, uma função definida em x com valores vetoriais, agora no Rn, ó, uma função que é lipschitziana, né, então, se a medida de x for nula, então a medida da imagem de x por f também é nula. Né? Então, dicas para demonstrar esse teorema é o seguinte: primeira, considerar a norma do máximo do Rn. Né? Lembre que essa norma é boa porque as bolas são quadradas, né? Então a gente trabalha com blocos ou cubos. Né? Nesse caso aqui, né? Como a segunda dica aqui, melhor trabalhar com cubos, certo? E aí a gente constrói uma cobertura, né, para a imagem de f, de x por f, né, a partir da cobertura para x por cubos. Por quê? Porque a gente tem a propriedade lipschitziana da função, certo? Então é um exercício bem interessante para vocês aí. Aqui é o final do vídeo 2 da aula 1 e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.